coisa acontece no seu contexto, na sua configuração histórica geral. Não dá para misturar uma questão da Idade Média com uma questão da Idade Moderna. Né? São mundos muito diferentes, são parâmetros sociais, econômicos, culturais muito diferentes. Né? Cada fase dessa é marcada por um tipo de mundo, de civilização, de organização do mundo. Né? Para você entender Shakespeare, você tem que entender a Idade Moderna. Você não pode confundir as questões do Shakespeare com a Idade Média ou com a Idade Contemporânea. Né? Você tem que situar essas coisas muito claramente. Então, a gente tem 4 períodos históricos. A Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Contemporânea. São os 4 períodos históricos. Né? A história é dividida nesses 4 períodos. O que significa que antes desse período é a pré-história. A gente tem um tempão aqui de pré-história. Aí quando começa a história, ela é dividida nessas 4 fases. Tá? Isso é muito importante. A Idade Antiga é a idade caracterizada pelas primeiras civilizações, né? O Egito, a Babilônia, a Grécia e, finalmente, Roma. Né? Esse período longo da história vai lá de 4.000 até 476 depois de Cristo. É um período longo, mas basicamente ligado às primeiras experiências, né, de formação, as primeiras grandes civilizações, né, de cultivo, de soldados, aquela coisa toda. A Idade Média são 1000 anos, né, de Idade Média, marcado pelo feudalismo, pela descentralização da Europa, marcada pelas invasões lá do Império Romano, aquela desestabilização, a ascensão da Igreja, né, questões da Idade Média. O que está escrito ali embaixo? Os burgueses Cruzados? Quenquerites. Ah, eu não vi essa projeção. Alguém ia perguntar alguma coisa? os burgueses, está na média ou na moderna? Surgimento da burguesia, final da Idade Média. Final da Idade Média. A Idade Moderna se caracteriza pelos países, né, pela centralização em países, sob o poder de monarquias, de reis, né, o absolutismo, a questão das línguas nacionais, a questão do crescimento da burguesia, né, a acumulação de capital burguesa, etc., e vai terminar com a Revolução Francesa, a tomada de poder do mundo pela burguesia, que é a Idade Contemporânea ou a Era Burguesa. Né? Aqui é o período em que a burguesia passa a ser a dona do mundo, né? O motor do mundo, o capitalismo, etc. Basicamente, esse é um desenho, é uma visão, né, sobre o mundo dividido nessas fases. Tudo bem? Isso é muito importante. Aí, na primeira fase, o que acontece com a história do teatro, o que acontece com a nossa história? No início, não tinha teatro. Né? Já viu isso? No início, o que tinha eram os rituais. Né? Era uma tentativa do homem se comunicar com as divindades. Era uma tentativa de magia, era uma tentativa de fazer pedidos, agradecer coisas, se desculpar, no sentido sempre vertical. Religação, né? Magia. Esse homem primitivo aqui usava o ritmo, pé, palma, palavras mágicas, cantos, mantras, né? Movimentos corporais, dança, imitação de animais, imitação de raios, ventos, mares, né? Com o corpo. Usava pinturas,
em si mesmo ou na parede, né, nas cavernas. Tinha essa ideia de cores, e símbolos. Usava instrumentos, flautas, tambores. Usava cantos, penas, né, materiais, peles, sei lá o quê. Todos esses elementos para se comunicar com os deuses. Isso é arte? É. Não, não é. Isso é religião. Isso é magia. Isso não é arte. Isso é o homem falando com os deuses. Um ritual de candomblé não é arte. É um ritual religioso. Né? Quando eu visto lá aquelas palhas, pego uma machadinha e fico... Não estou fazendo arte. Mas quando eles imitavam um animal, por exemplo, eles estavam representando, tá? Não. Eles estavam encarnando. Quando a mãe de santo recebe o Exu, ela não está representando o Exu. Ela é o Exu. Eu acredito que é. Né? Ela não é teatro, não é arte, não é uma representação. É um fato em si, é um transe, né? É algo mágico que eu acredito ser. Mas com, por exemplo, com um animal, algo mágico, um contato com o espírito de animal. É, exatamente. O espírito do lobo, o espírito do mamute que eu vou caçar, exatamente isso. Eu até entendo com o sol, com essas coisas assim, mas com o animal... É a mesma coisa. Esse homem trata o rio, o leão e o sol do mesmo jeito, é tudo a mesma coisa. É tudo sagrado, é tudo espírito, é tudo magia. O coqueiro, tudo. O mundo é assim. Nunca foi na Bahia? Já. Então, você já viu isso. Tudo é mágico. Tudo é bolodô, rochosa, é comida. Né? Você não pode comer um frango que não é né? Uma comida do santo não sei o quê. Vai fazer uma pipoquinha, tudo é mágico. É, mas aí ainda é santo, entendeu, professor? Ainda é santo, é algo assim, mais espiritual do que um animal. Mas o animal é santo. Por que animal não é santo? Não que não seja santo, mas eu acho que uma pessoa, ela não incorpora um animal, ela representa um animal. Não, ela incorpora. Né? Mas ela incorpora o que do animal? O espírito dele. Ela vira um animal. É isso que eu não O acredito. Deus lobo. Não, sim, é. O Deus lobo se encarna no Deus lobo e vira um lobo. Ela deixa de ser humano para ser pensar, sentir. Recebe um animal. Eu nunca tinha escutado que ninguém recebia um animal. Recebia Não, mas não é que ele um recebeu. santo, alguma coisa assim. Olha a risada que não tem plateia. Tem alguém rindo? Então, esse homem está usando todos esses elementos para a comunicação mágica com as forças incompreensíveis tal, na natureza. Quando que isso vai passar a ser arte? Quando que isso deixa de ser uma comunicação vertical e passa a ser uma comunicação horizontal, né? De homens para homens, não mais de homens para deuses. Quando um povo, os gregos, Começa a fazer para homens. começam a duvidar dos deuses. Quando a civilização humana atinge um grau de evolução, de consciência, de percepção de si mesmo e do universo, que eu passo a achar que essas histórias fundadoras, né, essa história do raio, essa história do sol, essa história do rio, tudo isso eu começo a perceber que isso são histórias. Isso são invenções. Eu começo a perceber que foi o homem que inventou Deus, não foi Deus que inventou o homem. Né? Eu começo a perceber que as civilizações foram criando ao longo do tempo os mitos.